paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 2, e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O Deus Todo-Poderoso descansou. O Deus Todo-Poderoso, Ele teve um descanso. Aí eu te pergunto uma coisa da parte de Deus: como é que você está? Você tem descansado no Senhor? Ou você tem se inquietado? Ou você tem se preocupado? Ou você tem ficado angustiado, ansioso com situações que você não pode resolver? Deus me trouxe aqui para te lembrar que é tempo de descansar nele. Já inicie esse vídeo declarando comigo: eu vou descansar no meu Deus, pois ele está no controle. Eu vou descansar no meu Deus, pois Ele está no controle. Existem coisas, irmãos, que não dá pra gente resolver em um só dia, não é verdade? Tem situações que muitas vezes nos deixam ansiosos. Por quê? Porque nós queremos resolver as coisas, nós queremos ver as coisas fluindo, mas muitas vezes não acontece da forma que pensamos, da forma que imaginamos. E quando isso não acontece, a frustração vem para o nosso coração, nós ficamos ansiosos, não conseguimos descansar, não conseguimos confiar, mas o Senhor está dizendo para você hoje que é necessário você lembrar que você tem limitações. É necessário você lembrar que Deus está no controle da sua vida. Muitas vezes, Deus permite situações na nossa vida para que a gente compreenda que somos dependentes dEle, que precisamos descansar nele. Você precisa descansar no seu Criador, naquele que te criou, naquele que te formou, naquele que tem o controle de tudo na sua vida. É tempo de descansar. Você anda muito ansioso, você anda muito inquieta e Deus está dizendo para você: confia, pois eu estou no controle. Nem tudo você vai conseguir resolver, não adianta. E é perca de tempo, a gente se preocupar com aquilo que a gente não consegue resolver. Se não está ao alcance da sua mão, se fugiu da sua alçada, é porque não é para você fazer, é para Deus fazer. E o que é para Deus fazer, irmãos, nós descansamos nele. Deus não tem limitações. Deus é todo poderoso. Ele poderia ter criado tudo em um só dia. Ele poderia ter criado tudo em um só segundo, até menos do que isso. Mas Ele resolveu nos mostrar, irmãos, que cada dia Ele usou para a criação, para que a gente compreendesse, para cada dia há um propósito. Declare comigo: o propósito de Deus para cada dia meu é melhor. O propósito de Deus para cada dia meu é melhor. Tem dias que você vai fazer planos e não vai acontecer conforme o que você planejou, porque Deus tem um propósito para cada dia, irmãos. Deus tem uma direção. E muitas vezes ficamos frustrados porque as coisas não acontecem da nossa forma. Mas agradeça a Deus por não ter acontecido da sua forma, porque aconteceu da dele. Ele sabe o que ele está fazendo. Cada dia que você vive, você tem que entender que esses dias que Deus te entrega é para você resolver aquilo que está no seu controle, e não para você ficar ansioso com coisas que você não consegue resolver. O que vem para suas mãos para você fazer, você faz. Mas o que você não consegue, você entrega a Deus. Tem muita gente adoecendo, irmãos, porque não consegue descansar, porque não consegue confiar, porque não consegue colocar diante do Senhor aquilo que está tirando a paz, tirando o sono, deixando ansiosa, deixando ansioso. Deus está dizendo: comece a colocar diante do meu altar, comece a confiar que eu estou no controle de todas as coisas, comece a descansar em mim, pois eu, o Senhor, tenho o controle de tudo que está acontecendo. Você observa aqui que na criação
Deus criou cada coisa no seu dia, nos mostrando que basta, irmãos, ao dia aquilo que é designado. No seu dia não vai acontecer nada daquilo que Deus não designou para ele. Porque é Deus que tem o controle da nossa vida. Muitas vezes queremos pegar o controle da nossa vida, né? Porque a gente quer resolver as coisas, irmãos. Nós queremos ver as coisas acontecendo instantaneamente, mas com Deus não é assim. Você observa que até na criação, irmãos, ele fez cada coisa em sua etapa, em sua fase, em seu dia. Aí você pensa mesmo que Deus vai resolver todos os seus problemas em um dia só? Não. Ele está trabalhando, você tem que confiar. Deus, ele está trabalhando aqui na confiança de pessoas, na fé rabacandaramandaraya. E é por isso que muitas coisas ainda não aconteceram. É por isso que algumas coisas não foram resolvidas ainda. Você já tentou, já foi para um lado, já foi para o outro, e tentou resolver daqui, tentou resolver dali, mas não conseguiu. E Deus está dizendo, sou eu permitindo que não seja resolvido para você descansar em mim e compreender que sou eu que faço. Tem muitas pessoas, irmãos, aqui que gostam de resolver tudo. E quando as coisas saem do teu controle, você fica ruim. Você fica doente. Deus está dizendo, eu quero te ensinar a depender. Eu quero te ensinar a confiar. Entenda de uma vez por todas. Aquilo que você faz o plano para resolver, mas não acontece como você fez o plano, é sinal de que Deus tem algo melhor para fazer. É sinal de que Deus quer te mostrar que Ele tem o controle, não é você que tem o controle de tudo. Se o próprio Deus, que não é limitado, mas é todo poderoso, descansou, por que que você não vai descansar? Por que que você vai resolver tudo em um dia só? Se Deus, que é todo poderoso, poderia ter resolvido tudo em um dia só, mas criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Ele te trouxe aqui para lhe dizer, é tempo de descansar. É tempo de confiar no Senhor. Muitas vezes você diz que confia, mas o seu coração anda ansioso. Você tenta resolver as coisas com a força do seu braço, e Deus está dizendo, não é como você pensa, não é como você quer, mas é como eu, o Senhor, já designei. Descansa. Declare comigo, eu vou descansar em um Deus que é todo poderoso e tem resposta para tudo. Eu vou descansar em um Deus que é todo poderoso e tem resposta para tudo. Deus não vai te desamparar, meu irmão. Deus não vai te deixar, minha irmã. Ele só quer te ensinar a depender. Ele só quer te lembrar que você é um ser humano limitado. Porque muitas vezes, irmãos, queremos ser máquinas, queremos resolver tudo, queremos fazer tudo de uma vez só, e Deus está dizendo, não tem a possibilidade. Eu muitas vezes não deixo as coisas acontecerem como você traçou, para você entender que você é dependente, que é para você não esquecer que eu sou Deus que estou no controle de tudo, que eu sou Deus que cuido de você. Imagine, irmão, se tudo acontece como a gente imagina, aonde estaria a nossa dependência de Deus? Se tudo acontecesse como você quer, se tudo acontecesse conforme aquilo que você planejou, aquilo que você pensou, será que você iria depender de Deus como você depende hoje? Não. Nós precisamos desses dias de frustração, sabe, irmãos? Desses dias que a gente não compreende muita coisa para a gente descansar em Deus. Tem muita gente que diz assim, eu coloquei diante do altar de Deus algo, mas fica, irmãos, o tempo todo pensando. Fica o tempo todo tentando resolver, buscando uma saída. E Deus está dizendo, pare de buscar saída para aquilo que só eu tenho saída. Porque o possível quem faz é você, mas o impossível quem faz sou eu. Deus te trouxe aqui, minha irmã e meu irmão, para te lembrar o quão limitado, o quão limitada você é. Se o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, descansou, por que que você, que é pó, nós que somos pó, não somos nada, não vamos descansar? Por mais ansiosos que a gente esteja, irmãos, nós não podemos acrescentar 1 minuto, nós não podemos acrescentar 1 segundo à nossa vida, nós não podemos fazer nada se Deus não nos conceder que aquilo seja feito. Então tudo precisa estar no controle dele, e é isso que ele está te ensinando. É por isso esse processo é doloroso, mas é um processo que é necessário, é um processo de dependência, que é para a gente compreender o nosso lugar de dependentes de Deus. Você observa que o Filho de Deus também, Jesus, ele descansou. Depois de um dia muito agitado, depois de Jesus ensinar, depois dele curar, ele chamou os discípulos para passarem para o outro lado.
E a Bíblia diz que Jesus dormiu na popa do barco. Por quê? Porque Jesus estava cansado. Um dia inteiro exaustivo, ensinando, curando, ele precisava descansar. A Bíblia diz que começou uma tempestade e Jesus estava o quê? Descansando. Entra água no barco, os discípulos tentam tirar a água e não conseguem. Por quê? Porque eles tinham limitações. Aquilo ali, irmãos, era para Deus fazer. E o que é para Deus fazer, a gente descansa, a gente entrega nas mãos de Deus. Os discípulos tentaram. Não conseguiram tirar a água enquanto Jesus dormia. Mas chegou um momento, irmãos, que eles observaram, não dá pra gente tirar a água, ou seja, não dá pra gente resolver o problema. Nós vamos precisar clamar, nós vamos precisar suplicar, pedir ao Senhor. E Jesus se levanta, irmãos, quando os discípulos clamam por ele, repreende o vento e acalma a tempestade. O Filho de Deus estava descansando. Enquanto os discípulos estavam tentando resolver com a força do braço, não deu certo. Enquanto a gente estiver tentando resolver com a força do nosso braço, não vai dar certo. As coisas não vão fluir, a porta não vai abrir. Mas a partir do momento que a gente descansar, a partir do momento que a gente compreender, Deus está no controle da escassez, Deus está no controle da tempestade, Deus está no controle do vale, Deus está no controle do deserto, nós descansamos e Deus age por nós. Não adianta você tentar usar as suas forças para resolver aquilo que é para Deus resolver. Declare comigo, eu vou deixar Deus resolver o que é para Ele resolver. Eu vou deixar Deus resolver o que é para Ele resolver. Basta o dia o seu próprio mal. Vivo hoje, vivo agora. Viva o que você está vivendo neste momento. O que Deus reservou para você neste dia. Lembre-se, Deus reserva para cada dia uma direção. E eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que tudo está no controle dele, pois ele é o Criador. Versículo de número 3. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador fizera, ele fez todas as coisas. E ele descansou, nos deixando o exemplo. Descanse também. O filho dele também descansou, Jesus, com os discípulos. No barco, quando a tempestade aconteceu, Jesus descansou. Precisamos compreender, irmãos, que como falhos e imperfeitos que somos, precisamos descansar. Se um Deus todo-poderoso, que não precisa de descanso, deixou exemplo para mim e para você, nós precisamos compreender, irmãos, que é necessário o período de descanso, o tempo que a gente confia, que a gente aguarda sabendo que Deus está no controle. E quando nós estamos ansiosos, é porque nós pensamos que Deus perdeu o controle, e Deus nunca perde o controle de nada. Deus sempre tem o controle de tudo, e quando ele resolve agir, ninguém pode invalidar, irmãos. Ninguém pode impedir. Se ele disser sim, é sim. Se ele disser não, é não. E não adianta. Nós não podemos fazer nada para mudarmos o que Deus já designou. Então só descansa, só confia. Deus te trouxe aqui para você aprender a descansar, para você aprender a confiar, para você entender que nem tudo você vai resolver em um dia só. Nem o mundo, irmãos, com tudo que nele há, foi criado em um dia só, de uma vez só. Quem dirá nós que somos limitados, irmãos? Se o Todo-Poderoso fez questão de dividir, se o Todo-Poderoso fez questão de limitar cada coisa ao seu dia, ele está nos mostrando como um exemplo. O dia tem o seu limite. O que não aconteceu ainda, o que te frustrou, o que você não viu acontecendo, é sinal de que não era para acontecer agora, não era para acontecer hoje. Irmãos, nós precisamos entender que até a porta que se fecha é livramento. Nós precisamos compreender que até o não de Deus é Deus nos livrando de algo pior, de algo ruim, porque Ele já tem reservado algo melhor para a nossa vida. Quando Deus reserva algo melhor para a nossa vida, irmãos, nós precisamos só descansar e confiar e acreditar e crer que Ele sempre sabe o que está fazendo. Quando Ele reserva algo melhor, Ele vai fechar uma porta pior. Ele vai fechar algo que a gente não vai entender no momento, mas depois nós vamos compreender. Isso aqui aconteceu porque Deus estava cuidando de mim. Um Deus que só quer me ensinar a descansar, você entende? Um Deus que só quer me ensinar qual é o meu lugar de limitado. Nós somos limitados, irmãos. Muitas vezes Deus permite as frustrações para nos mostrar o nosso devido lugar, porque senão a gente fica achando que a gente pode resolver tudo com a força do nosso braço. A gente fica achando que a gente pode fazer tudo da forma que a gente bem entender. E Deus está dizendo, não é como você quer. O ser humano não dá a última palavra na vida dele, mas quem dá a última palavra em tudo sou eu.
E eu sou um Deus que limitei, diz o Senhor. A criação, cada uma ao seu próprio dia. E eu estou limitando algumas coisas no seu dia para você entender que sou eu quem faço, não é você. Sou eu quem trago o sustento, sou eu quem trago a cura, diz o Senhor. Sou eu quem abro a porta, sou eu quem faço a restauração acontecer. Você de si mesmo não pode fazer nada. Dependência, descanso. É isso que Deus quer nos ensinar nesta palavra, a dependermos, a descansar, a confiar, a bacandaramandaráia e a entender que nem tudo acontece como a gente pensa que tem que acontecer. Deus sempre tem o controle de todas as coisas. E se eu entendo que Deus tem o controle de todas as coisas, eu descanso nele. Se eu compreendo que Deus nunca perdeu o controle de nada e que ele descansou, que o filho dele descansou, então eu também preciso descansar. Porque se eu tentar resolver algumas coisas sem Deus estar comigo, sem a direção de Deus, eu só vou me cansar. Quando os discípulos tentaram tirar a água do barco, irmãos, eles só se cansaram, ficaram frustrados e não conseguiram, porque aquilo era para Deus fazer. O que é para Deus fazer, nós não fazemos, nós descansamos e confiamos. Deus quer te ensinar a ter descanso nele, a ter dependência dele. Quando você depende, quando você descansa, quando você confia, os seus dias ficam mais leves. E você entende, eu não preciso levar um fardo pesado de resolver tudo, sendo que Deus está no controle de todas as coisas na minha vida. O que for possível, eu vou fazer. Mas o que for impossível, eu vou entregar nas mãos de Deus. É isso que Deus quer que você faça. Declare comigo, eu vou entregar nas mãos de Deus o impossível. E é Ele quem vai fazer milagre. Eu vou entregar nas mãos de Deus o impossível e é Ele quem vai fazer milagre. Entraram pessoas aqui exaustas. Por quê? Porque estão tentando fazer aquilo que é impossível. Porque estão tentando resolver quando é para descansar. Deus me trouxe aqui para lhe dizer, é tempo de descansar nele, pois ele tem a solução para o que você precisa. Deus descansou. Criou cada coisa no seu dia, nos mostrando que cada dia tem o seu limite. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, Pai. É uma palavra que alivia a nossa alma. É uma palavra que tira o peso. Quantas pessoas entraram aqui pesadas, Pai, porque estão tentando resolver várias coisas de uma vez só, porque estão tentando fazer aquilo que é para o Senhor fazer, Pai. Elas não estão tendo paz, elas não estão descansando no Senhor, por isso estão estressadas, cansadas, frustradas, arabacandaraia, depressivas, ansiosas, porque estão pegando fardos que não é delas. Ah, Senhor, que possamos compreender com o teu exemplo, meu Deus, que descansou no sétimo dia, como exemplo do teu filho amado que dormiu descansando na polpa do barco. Oh, Senhor, quando nós confiamos em ti, nós descansamos, compreendendo a nossa limitação. Muitas vezes o Senhor permite as frustrações para compreendermos a nossa dependência, para compreendermos a nossa limitação, que somos limitados e precisamos da tua graça. Necessitamos que o Senhor cuide de nós. Oh, Pai, cuida, Senhor, de cada um de nós, pois somos dependentes de ti. Dependemos, Senhor, do Senhor. Tem misericórdia de nós, tira todo fardo pesado, Pai. Nós vamos fazer o possível, mas o impossível quem faz é o Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos todas as coisas, porque reconhecemos que somos limitados e necessitamos da tua graça. Por isso, a partir de agora, queremos descansar e confiar, pois o Senhor diz na tua palavra que basta o dia o seu mal. Queremos viver o hoje, entregar toda a ansiedade, entregar todo o medo, entregar toda a frustração nas tuas mãos, sabendo que o Senhor cuida de tudo. Queremos descansar, Pai, tudo nas tuas mãos. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção,
a vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam, Pai, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu venha, Pai amado, tomar cada pedido de oração aqui nos comentários, que você venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho, Senhor, para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Visita também, meu Pai, cada um que está aqui diariamente, os abençoa, os prospera, concede o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que as suas limitações é para você compreender que Deus tem o controle de todas as coisas. O poderoso é Ele, quem faz tudo é Ele. E você precisa aprender a descansar no Senhor. Descanse, porque aquilo que é impossível, quem faz é Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.